suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 16. Eu vou fazer a leitura do verso 16 ao 19, mas aqui nesses versos Paulo trata de dois assuntos, de dois perigos que ameaçavam a igreja. Se a gente conseguir, por conta do tempo, cobrir esses versículos, a gente faz isso. Se não, a gente expõe os versos 16 e 17 hoje e 18 e 19 na próxima quarta-feira. A palavra do Senhor nos diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e desejamos ser edificados, alertados pela mesma. Rogamos que o Senhor assim faça, através da iluminação do Teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus irmãos, no último estudo que nós tivemos aqui, nessa carta, nós vimos que do versículo 8 do capítulo 2 da carta aos Colossenses, Paulo trata de 4 perigos que ameaçavam a igreja de Colossos. E esses perigos tinham a ver com os ensinamentos dos falsos mestres que estavam surgindo nessa época. O primeiro perigo nós vimos do verso 8 ao verso 15, que era o perigo da filosofia humana. Eu falei para os irmãos que alguns ali na igreja de Colossos, baseando-se na heresia de Colossos, que posteriormente no segundo século ficou conhecido como gnosticismo, entendiam essas pessoas que os cristãos precisavam de um conhecimento mais elevado para que pudessem alcançar a salvação. O conhecimento de Cristo não era suficiente para isso, por isso eles precisavam elevar o conhecimento, a mente, e isso era possível misturando elementos do cristianismo com da filosofia grega, das religiões de mistério do Oriente. Então, esse sincretismo religioso, quando alguém se envolvia com ele, essa pessoa conseguia atingir um elevo espiritual. E Paulo vai combater isso. E ele diz que aqueles irmãos deveriam ter cuidado para que ninguém os levasse, os enganasse. E Paulo usa aí a palavra enredar, pelas vãs filosofias, pelas vãs sutilezas e filosofias, conforme a tradição dos homens, verso 8. Esse é o primeiro perigo que Paulo alerta a igreja. O segundo perigo que nós vamos ver hoje é o legalismo. Alguns desses hereges ensinavam que os crentes precisavam voltar à prática de alguns ritos da antiga aliança, alguns cerimonialismos, para que eles pudessem também, somando essas práticas com a obra de Cristo, eles pudessem alcançar a salvação. E Paulo combate isso nos versos 16 e 17, que é a primeira parte da exposição de hoje. Depois Paulo combate o terceiro perigo, que era o misticismo. Os versos 18 e 19, Paulo fala aí do culto aos anjos. E a gente percebe, meus irmãos, que o misticismo é uma característica não só daquela sociedade e do povo daquela época, mas os nossos dias também.
nós vemos muito do misticismo adentrando o meio evangélico. Algumas práticas que não são bíblicas, que não são próprias do cristianismo, fazem parte da teologia e da liturgia de muitas denominações por aí. Então Paulo condena esse misticismo, essa experiência mística que as pessoas queriam ter. E por fim, o quarto perigo, versos 20 a 23, Paulo condena aí o ascetismo, que é aquele estilo de vida em que as pessoas querem se isolar do mundo. Elas acham que para desenvolver uma vida santa não podem viver a vida comum. Elas precisam se abster de algumas coisas. Isso era muito comum na Idade Média. Nós falamos aqui quando estudamos a história da igreja, o estilo de vida monástica. Algumas pessoas com o desejo de viver uma vida mais elevada do que aquela que era desenvolvida pela igreja durante a Idade Média, passaram a viver em monastérios. Outros se refugiavam em deserto, como os monges eremitas, e hoje essa prática também se percebe no meio evangélico. Algumas pessoas que acham que não podem se envolver com os ímpios, que não podem comer determinadas coisas e daí por diante. Esse tipo de prática que não é estranha aos nossos dias. Vamos então ao nosso ponto de hoje. Nós vamos falar sobre o legalismo. Se a gente pudesse definir legalismo numa palavra, ou melhor, em duas expressões, a gente poderia chamar legalismo de justiça própria. É todo sistema religioso, é toda e qualquer prática inventada pelos homens como critério de salvação. Ou seja, o legalismo parte do ponto de que a fé em Cristo não é suficiente, você precisa fazer outras coisas. E aí, muitas vezes no meio evangélico se cria uma série de regras que não estão na Bíblia, e essas regras impõem mais ainda peso sobre as pessoas, e muitas pessoas, depois que entram para a igreja, elas se sentem mais pesadas do que antes de virem para a igreja. É uma série de determinações, de proibições, quase que uma lista. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode frequentar determinado lugar. Então, eu não estou falando daquelas proibições que são bíblicas. Eu estou falando de proibições que não estão na Bíblia e que muitas vezes são exigidas das pessoas hoje. E aí Paulo adverte os crentes no verso 16, que diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Meus irmãos, ser legalista é conduzir a sua vida por meio de regras criadas por homens. E Paulo alerta aqui: ninguém, pois. E eu chamo a atenção dos irmãos aqui para essa conjunção que aparece já aqui no início do texto. Ela foi traduzida aqui na nossa Bíblia por pois, mas ela pode ser traduzida por portanto também. O que Paulo faz aqui no verso 16, ele está concluindo um raciocínio que ele começou nos versos anteriores. Então a gente precisa ligar os versos 16 e os versos seguintes ao que Paulo falou nos versos anteriores. Então quando ele diz, ninguém pois, ou ninguém portanto vos julgue, porque Paulo está dizendo que aqueles irmãos não deveriam se submeter a esse jugo que as pessoas queriam impor sobre elas, por causa daquilo que ele falou nos versos anteriores acerca da obra de Cristo. E eu chamo a atenção dos irmãos, porque no capítulo 2, versos 11 e 12, Paulo, por exemplo, fala da suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. Veja o que diz os versos aí, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
O que Paulo está dizendo aqui nesses versos, e nós precisamos conectar com o verso 16, é que a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Mas mais do que isso, a obra de Cristo é suficiente para nos perdoar. Versos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, Paulo diz que a obra de Cristo é suficiente para a salvação. Fomos sepultados com ele no batismo, ressuscitamos para uma nova vida, isso é suficiente para a salvação. Paulo diz mais: a obra de Cristo é suficiente para o perdão, porque na cruz ele rasgou o escrito de dívida que constava de ordenanças contra nós. Mas Paulo diz mais, que a obra de Cristo é suficiente, no verso 15, para a nossa vitória final, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Qual é o ponto aqui? Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Colossos: considerando, pois, tudo isso que eu falei anteriormente acerca da suficiência da obra de Cristo, não se submetam a julgo humano. Não se submetam àquelas pessoas que querem condenar vocês por isso ou por aquilo outro. E Paulo cita aqui duas coisas importantes. Ele fala: ninguém pois vos julgue por causa... Ele fala sobre várias coisas: comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábado. Paulo está apontando aqui para questões que eram próprias da antiga aliança, e que estes hereges estavam querendo impor à igreja como uma ordenança perene. Ou seja, só Cristo não vale, não é suficiente. Vocês precisam também praticar estas coisas que eram próprias da antiga aliança, mas precisam praticar hoje também. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia um sistema de leis muito organizado, e esse sistema de leis se dividia em pelo menos 3 categorias. Essas categorias foram dadas posteriormente no desenvolvimento da teologia. Elas não estão na Bíblia, o nome não está lá, mas a ideia está. Nós temos as leis cerimoniais, as leis que regulamentavam o culto. Todo o cerimonialismo de culto tinha que ter ela era regulamentado por Deus. O sujeito não podia prestar o culto a Deus de qualquer forma, do jeito que ele achava que era melhor. As leis cerimoniais regulamentavam. As leis civis eram uma lei para a comunidade de Israel, Israel como nação, como povo. Eram as leis civis que todo cidadão judeu precisava se submeter a ela. E a terceira categoria, a lei moral de Deus. As duas primeiras foram cumpridas em Cristo. O cerimonialismo da lei foi cumprido em Cristo. Todos os sacrifícios, aqueles ritos de lavagem, o cerimonialismo, o sacerdote oferecendo o animal uma vez por ano no Santo dos Santos, como sacrifício a Deus em favor do povo, isso foi cumprido em Cristo. A lei civil também, porque Cristo foi o verdadeiro israelita, que obedeceu todas as leis, ele não transgrediu nenhuma. A lei moral, essa é perene, mas não é a lei moral que os hereges de Colossos estão se dirigindo aqui, obrigando os crentes. Eles estão se dirigindo à lei civil e à lei cerimonial. Por isso Paulo diz: ninguém julgue vocês por conta disso. E de onde é que nós deduzimos que essas pessoas estão se referindo à lei cerimonial especificamente? Porque era a lei cerimonial que tinha várias regulamentações acerca da comida, o tipo de roupa que se deveria vestir, as festas que os judeus deveriam participar, a guarda de vários tipos de sábado. Não havia só um sábado, haviam vários sábados. E eu gostaria nesse momento de ler com os irmãos
algumas passagens no Antigo Testamento que apontam para isso. Eu gostaria que os queridos abrissem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 11. Eu vou ler alguns textos nesse capítulo. Levítico, capítulo 11. Eu vou ler os versos 1 e 2 e 7 e 8. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Eu li os versos 1 e 2 e 7 e 8 de Levítico capítulo 11. Então nós observamos aqui uma série de regulamentações com respeito à comida. Vários animais que não se podia comer. Nós vamos ver daqui a pouco que até no Novo Testamento os apóstolos, a exemplo de Pedro, ainda não tinham compreendido isso, que essa lei cerimonial já tinha sido cumprida e abolida por Cristo. Então, aqui tem um animal que é muito conhecido, que as pessoas hoje, uma determinada seita aí, também não come, né? Que é a carne de porco. Não pode comer de jeito nenhum. Inclusive, se tiver carne de porco na mesa, mesmo que ele não coma, para ele aquela mesa está contaminada. Não pode, a carne do animal não pode estar ali. Então Paulo condena, ele diz: ninguém vos julgue por causa de comida, e ele diz: e bebida. Vejam o que diz Levítico capítulo 10, versículo 9, e Números capítulo 6, versículo 3. Essa é uma lei cerimonial. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Números capítulo 6, versículo 3. Abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Ou seja, essas eram regulamentações da antiga aliança, e algumas pessoas na igreja de Colossos estavam querendo impor essas ordenanças aos crentes, dizendo: vocês precisam cumprir, vocês não podem comer determinadas carnes, vocês não podem beber vinho, bebida forte. E Paulo diz: ninguém imponha sobre vocês esse jugo. Meus irmãos, nós observamos que essa confusão, ela não se dissipou logo no início da história da igreja, a igreja primitiva. Eu quero mencionar aqui o texto de Atos capítulo 10, os irmãos conhecem muito bem a história. Pedro, judeu, apóstolo, mesmo tendo caminhado com Cristo durante 3 anos, se a gente considerar que o ministério público de Jesus começou aos 30 anos aproximadamente isso, e que ele foi crucificado conforme a tradição aos 33 anos, Pedro ficou esses 3 anos com o Senhor, mas ele ainda não havia compreendido que este sistema sacrificial do Antigo Testamento estava sendo abolido em Cristo, ou tinha sido abolido com a morte de Cristo. E essa visão do capítulo 10, Deus mostrou a ele um lençol aberto no céu, e nesse lençol tinha vários tipos de animais, e muitos desses animais que ali estavam provavelmente eram considerados impuros de acordo com o sistema cerimonial da antiga aliança. É por isso que quando Deus diz a Pedro: mata e come, Pedro não compreendeu aquilo. Ele diz: na minha boca não entra coisa imunda. Por que Pedro diz que aquilo era imundo? Porque
provavelmente alguns daqueles animais se enquadravam naquela lista que nós lemos de Levítico capítulo 11. E aí Deus diz: não considere imundo aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. O que era que Deus estava querendo mostrar a Pedro? É o que Paulo estava querendo mostrar à igreja de Colossos: que as leis dietéticas do Antigo Testamento, que faziam parte do sistema cerimonial, não estavam mais em vigor. Eles não precisavam mais se submeter todas aquelas leis relacionadas ao alimento no Antigo Testamento. Outra coisa, Deus queria mostrar a Pedro que os gentios, porque essa visão se dá no contexto em que Deus chama Pedro para evangelizar Cornélio, que era um gentio. O judeu achava que o gentio era impuro, e aí Deus estava querendo mostrar para Pedro que os gentios não eram impuros, porque ele estava resgatando os gentios do cativeiro do pecado. E a outra coisa que Deus queria mostrar era que eles não precisavam mais se submeter às dietas judaicas. Esses alimentos, esses animais que antes eram considerados impuros, não são mais. Então, meus irmãos, quando Paulo fala aqui, ninguém julgue por causa de comida ou bebida, estava se referindo a essas leis dietéticas do Antigo Testamento. Aí ele fala mais: dias de festa e lua nova. Quais eram essas festas? Nós temos algumas famosas no Antigo Testamento. Nós temos a festa da Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, as celebrações da lua nova, que eram festas mensais. Depois, se os irmãos quiserem conferir essa passagem, Números capítulo 10, versículo 10, e Números capítulo 28, versículo 11. Essas eram algumas leis, e a festa da lua nova era uma festa mensal. Ou seja, tudo isso estava obsoleto, ultrapassado. E aí Paulo cita mais os sábados. E aqui surge uma questão. Paulo está dizendo aqui que nós não devemos guardar o dia do Senhor. Vejam que ele usa aqui a palavra sábados. É claro que não, porque o dia do descanso foi incluído na lei moral. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado ou descanso para o santificar. Nós devemos guardar o dia do Senhor como um memorial da ressurreição, que é o domingo. Não guardamos mais o sábado, porque os nossos irmãos da antiga aliança guardavam o sábado como um memorial da criação. Deus estabeleceu assim: guardem esse dia, lembrando-se do dia do descanso do Senhor. Nós guardamos o domingo porque tomamos como referência a nova criação em Cristo, e Ele descansou ao terceiro dia, primeiro dia da semana, no domingo. É por isso que nós mudamos. Nós não, a própria igreja percebeu a necessidade dessa mudança. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que eles não precisavam mais se submeter a todo aquele cerimonialismo dos sábados que haviam no Antigo Testamento. O dia do descanso, sim, o sábado do quarto mandamento, mas não todo aquele cerimonialismo e dias de festas conforme os judeus guardavam no Antigo Testamento. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Uma denominação, né, supostamente guarda esse dia, os sabatistas, mas eles não guardam. Se a intenção é guardar o sábado conforme o Antigo Testamento, eles estão longe de guardar conforme prescrito no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não podia nem acender fogo, era muito restritivo. Se for colocar o pé da letra, na letra da lei, eles não guardam o sábado conforme era exigido do judeu no Antigo Testamento. Então essa ideia de que a guarda do sábado é imprescindível para a salvação, e quem não guarda esse dia não será salvo, eles não guardam conforme a lei estabelecia no Antigo Testamento, que era cheia de restrições.
Meus irmãos, o que é que está em jogo aqui? Por que Paulo enfatiza tanto essa questão? O que está em jogo aqui é a suficiência de Cristo, da obra de Cristo. É por isso que ele diz que aqueles irmãos não deveriam carregar sobre os seus ombros um jugo maior do que Cristo já havia dado a eles. Jesus fala no Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículo 30, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Existe um jugo de servir a Cristo? Existe responsabilidade, existe uma cruz. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos colocar um jugo maior sobre os ombros daqueles que estão chegando a Cristo, como esses estavam tentando fazer com esses irmãos. Verso 17. Paulo diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Estas coisas elas apontavam para Cristo, não eram um fim em si mesmo. E aqui eu trago uma citação de um autor que diz o seguinte: viver nas sombras, envolver-se no legalismo, ser religioso e não ter relação com Cristo não é uma expressão da verdadeira fé cristã. E esse autor continua: por que impor sobre os convertidos gentios a observância do sábado judaico, por exemplo, quando o portador do descanso eterno está exortando a cada um para vir a Ele? O ponto é, porque nós vamos impor essas obrigações sobre as pessoas? O sábado judaico, se aquele que é o portador do descanso eterno, que é Cristo Jesus, está nos chamando para ir a Ele e descansar nele. Fazer isso é colocar o jugo da antiga lei sobre os ombros das pessoas. Isso é muito importante porque Jesus condenou o legalismo. Ele deixou isso muito claro, que as leis relacionadas à dieta do Antigo Testamento estavam abolidas. Em Marcos capítulo 7, do versículo 15 ao verso 23, quando os discípulos estavam ali numa refeição pública, alguns religiosos acusaram Jesus, os discípulos de Jesus, de não terem se lavado. Eles não fizeram o rito como era determinado. As refeições eram precedidas de um rito muito grande, de lavagens e tudo mais. E aí Jesus diz assim: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da sua boca. Jesus não está querendo ensinar a etiqueta de como se deve portar com respeito ao alimento. O ponto de Jesus não é esse. O que Jesus está querendo dizer é: vocês ainda estão presos ao antigo sistema cerimonial, mas se esquecem que o coração de vocês está apodrecido. É tanto que Jesus acusa aqueles homens dizendo que eles por fora eram bonitos, mas por dentro eram como sepulcros caiados, tinha morte, a putrefação. Então o próprio Jesus faz isso. O apóstolo Paulo também, na carta a Timóteo, e aí já para a gente caminhar para as nossas aplicações e ir para o próximo ponto, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, verso de 1 a 5, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. Agora observe, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Meus irmãos, quais são as aplicações que nós podemos fazer desse ponto aqui, para a gente passar para o próximo? De qual maneira o legalismo se manifesta no cristianismo contemporâneo? De que maneira o legalismo se manifesta hoje? Uma pergunta anterior: existe legalismo no cristianismo moderno, na igreja evangélica brasileira, por exemplo? A gente pode pensar aqui, eu vou citar os exemplos mais exagerados para que a gente compreenda o ponto. Lembram que um tempo atrás uma determinada denominação proibia os crentes de assistirem televisão, né? E era proibido ter televisão em casa. Vocês devem se lembrar disso. Eu me lembro que lá na minha cidade, e se o pastor descobrisse que o membro estava assistindo televisão, não estou nem falando de assistir a novela, essas coisas, de ter uma televisão em casa, já era considerado um pecado ofensivo, uma coisa muito grave. Jogar bola. Me lembro que tinha uns jovens lá na cidade, e eles iam de calça para o ginásio, e lá tiravam a calça, e depois que terminava o baba, todo suado, nem tomava banho, vestia aquela calça, e com um medo muito grande de que o pastor descobrisse que estava de short, né? Então a proibição de usar, as mulheres usarem brincos, de usarem colar, de usarem calça, porque calça é roupa de homem, né? E a Bíblia diz que a mulher não use roupa de homem. Questão de maquiagem, brinco, tomar vinho, ouvir músicas, alguns tipos de música. Se bem que a gente faz uma ressalva aqui, que algumas músicas são de péssima qualidade mesmo, né? E inclusive as evangélicas, né? Algumas músicas evangélicas, elas são mais danosas do que algumas músicas seculares, onde o compositor, por exemplo, expressa as coisas do dia a dia. Ele, na composição, na música, ele retrata a realidade. E já outras músicas evangélicas, teologia torcida, são mais danosas do que essas músicas, ao meu ver, apesar de ter sido composta por um compositor cristão. Então o legalismo existe nos nossos dias. Uma pessoa não é legalista se não fizer essas coisas por si mesma, mas torna-se legalista quando tenta impor esses costumes a outras pessoas. Esse é um ponto importante. É que o legalista, além dele querer impor costumes que não são bíblicos, ele impõe isso para o outro. E quando o outro não faz, ele passa a ver o outro como se fosse um crente de menor, de uma categoria mais inferior. Ou seja, julgamos os outros, e Paulo diz: ninguém vos julgue por conta disso. Ou seja, julgamos os outros conforme os nossos critérios. E meus irmãos, só abrir um parêntese aqui, eu não estou colocando aqui aquilo que a Bíblia proíbe, tá? Eu estou falando de coisas que são criadas às vezes pela religião. Como cristãos, devemos viver em conformidade com a lei de Deus, mas não devemos nos submeter a regras criadas por homens. Cristo não nos salvou para tirar a alegria da vida, mas para nos tornar um povo alegre e equilibrado, que ama a vida. Vejam o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, na primeira, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto que Paulo exorta a igreja: tenha cuidado com o legalismo. E devemos também nós ter muito cuidado, porque às vezes essas coisas são sutis. E para passar para o próximo ponto, aquilo que a Bíblia não proíbe ou não ensina, seja por meio de preceitos
diretos, específicos, ou através de princípios gerais. Não queira impor isto sobre as pessoas. Não queira impor esses costumes sobre as pessoas, porque às vezes a gente acaba trazendo um fardo para elas que o Evangelho já tirou. A terceira advertência de Paulo. A primeira é com respeito às vãs filosofias. A segunda é com respeito ao legalismo. A terceira, misticismo. Versos 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Esses hereges estavam dizendo que eles tinham um culto mais elevado. Eles de alguma forma tinham uma experiência mística mais elevada do que os demais. E Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vocês. E mais do que isso, esses hereges estavam se sentindo humildes mais do que os outros. Eu li uma frase uma vez acerca da humildade, que essa é uma virtude que quando você percebe que tem, já deixa de ter. No momento que você percebe ou descobre e começa a dizer: eu sou uma pessoa muito humilde, você deixa de ser humilde. Esse é o tipo de virtude que quando você descobre que tem e começa a admirar demais, você já perdeu. É como se essas pessoas estivessem dizendo: nós temos orgulho da nossa humildade. Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. E aí ele continua: e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Essas pessoas estavam dizendo que, olha, vocês aqui desenvolvem uma vida cristã superficial. Nós não, nós estamos em outro nível. Nós temos visões. Nós temos relacionamento com os anjos, os seres angelicais. A nossa experiência com Deus é outra, é de outro patamar. Nós somos mais espirituais do que vocês. Essa era uma prática muito comum entre os essênios. Os essênios eram um terceiro grupo, uma terceira ramificação do judaísmo. No judaísmo nós tínhamos os fariseus, os saduceus e os essênios. Os saduceus se caracterizavam pela negação da ressurreição. Eles não aceitavam a ressurreição dos mortos, baseando-se inclusive em parte do pensamento ali grego que já se difundia na época. Os fariseus eram cheios queriam trazer para dentro do cristianismo os apetrechos do Antigo Testamento, as leis, as obrigações. E os essênios, eles eram mais místicos, eles gostavam desse negócio de experiência mística. Se a gente fosse fazer uma comparação, o movimento neopentecostal hoje talvez seja o que mais se aproxima do pensamento dos essênios, porque eles gostam muito dessa questão mística, da experiência transcendental. E os irmãos devem ter ouvido falar que no meio pentecostal, o neopentecostal, isso é muito comum. Quem é batizado pelo Espírito Santo, que segundo a tradição deles é evidenciado pelo falar em línguas, é uma pessoa está num patamar mais elevado. E quem não fala em línguas, portanto quem não é batizado com o Espírito Santo, é crente, mas está num nível mais baixo. Por isso precisa buscar para atingir esse ápice. Esse tipo de coisa é mais velho do que o que a gente imagina. Porque Paulo disse que na igreja de Colossos tinha um grupo que estava agindo assim. E se tornavam arrogantes, porque Paulo diz, a palavra que Paulo usa aí, enfatuado, significa ensoberbecido, arrogante. É como se esses aqui que estavam alegando ter experiências com anjos e visões, olhavam para os outros e diziam: nós somos mais espirituais do que vocês, porque nós temos experiências que vocês não têm. Meus irmãos, isso aqui é uma tremenda heresia.
porque a Bíblia condena o culto aos anjos de maneira indireta, porque os anjos são criaturas. Os irmãos devem se lembrar do livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 10, e capítulo 22, versos 8 e 9, João tenta se dobrar diante do anjo e adorar, e o anjo diz: levanta, não faças isso. Ele repreende João: eu sou teu conservo. E aí ele diz: adora a Deus. Nós não adoramos a anjo nem a outro ser celestial que seja. Nós adoramos somente ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Paulo diz que esses irmãos tinham uma pretensa humildade, mas na verdade era um orgulho ali enrustido. Eles na verdade se sentiam melhores do que os demais. Eram na verdade visões imaginárias, coisas da mente inventada por eles. E aí Paulo conclui, e aí eu concluo aqui o verso 19, dizendo que havia um problema muito sério. E o problema é que eles estavam rejeitando o cabeça, que é Cristo. Olha o que diz o final do verso 19: não retendo a cabeça. Aqui me faz lembrar uma frase de Lutero, que ele dizia o seguinte: que se descer um anjo do céu fazendo milagres, e talvez Lutero estivesse refletindo aqui um pouco do pensamento de Paulo, que se descer um anjo do céu e pregar um evangelho que vá além daquele que nós temos pregado, e Lutero acrescentou: pode chover milagres, se não tem Cristo como centro da mensagem, seja anátema, maldito. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que estes hereges da igreja de Colossos, apesar das supostas visões que eles tinham e da falsa humildade, eles estavam longe de Cristo, porque não tinham Cristo como cabeça, não estavam ligados a Ele. Quando Ele diz não retendo a cabeça, ou seja, se submetiam aos ritos, se submetiam aos costumes, se submetiam à tradição, mas não tinha Cristo como centro. E aí Paulo diz que isso não vale de nada, porque ele diz na sequência: não retendo a cabeça, a partir da qual o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Paulo diz que o crescimento da igreja vem do cabeça, que é Cristo. Eu estava lendo um autor que ele comenta sobre isso, porque essa era uma teoria antiga que dizia que o crescimento do corpo humano vem da cabeça, né? E a gente sabe que não é tão simples assim. Mas esse autor, ele diz algo interessante, que tem uma glândula no cérebro da gente, a glândula pituitária, que ela produz um hormônio, e esse hormônio é importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento dos membros, dos ossos e também das juntas, a formação do corpo, o desenvolvimento do corpo. E nós sabemos que o que acontece no corpo é comandado pelo cérebro, né? Ele emite sinais para a produção de substância. Então o que Paulo está dizendo aqui é: Cristo é o cabeça que nutre a igreja. Ele tanto dá orientação, norte, mostrando para onde ela deve ir, mas ele também nutre, fazendo com que essa igreja ela se mantenha junta, ligada, e mais do que isso, crescendo o crescimento de Deus. O grande problema, e eu já estou caminhando para o final, o grande problema que eu vejo no movimento neopentecostal hoje é que, apesar de todas essas supostas manifestações espirituais, nega-se aquilo que é muito caro na Escritura, que é a centralidade da obra de Cristo e da sua pessoa. Então, você pode ver qualquer tipo de manifestação, pode-se cair e virar os olhos
embargar a voz para falar com aquela voz mais de autoridade, mas se a obra de Cristo não for o centro, Paulo está dizendo aqui que toda essa espiritualidade, supostas visões, não passam de soberba, de pessoas enfatuadas, como ele diz aqui, arrogantes. Deixa eu só abrir um parêntese. Eu não estou dizendo que Deus não se manifesta na igreja hoje. Eu quero só abrir esse parêntese. Mas o ponto que eu estou dizendo, colocando aqui, é que muitas vezes se tem enfatizado estas supostas experiências como se fossem de Deus e negado aquilo que é essencial, que é a obra de Cristo para a manutenção e o direcionamento da igreja. O que Paulo está dizendo é que isto aqui é central, tanto para a igreja coletivamente, como para nós também individualmente. Meus irmãos, eu quero concluir o estudo nessa noite, mostrando que essas advertências de Paulo são importantes para a igreja hoje também. Nós não podemos impor às pessoas aquilo que Deus em sua palavra não impõe sobre elas. E não devemos também buscar essa experiência mística que as pessoas tanto procuram hoje, e nos esquecendo daquilo que é essencial: Cristo como cabeça da igreja e das nossas vidas individualmente. Que o Senhor nos ajude a perceber essas sutilezas que estão tão presentes nos nossos dias, no meio evangélico também. Amém. Alguma pergunta os irmãos gostariam de fazer?